Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre os cuidados que a gente deve ter com as Phalaenopsis após a floração. Uma amiga me perguntou o que fazer depois que acaba a floração das Phalaenopsis. Eu tenho algumas floridas aqui, mas a maioria já acabou a floração. E aí fica aquela questão, né? A primeira questão que surge é cortar ou não cortar as hastes. Então, gente, hoje eu vou falar um pouquinho sobre como que a gente deve proceder após a floração, né? Porque a gente precisa preparar essas plantas para a próxima floração. Essa próxima floração pode vir logo ou pode vir na época da floração delas, né? Que a gente sabe que ela tem um auge da floração. A Phalaenopsis, ela pode florir mais vezes no ano, mas toda planta que floresce mais vezes no ano tem o auge da floração dela. Então, como preparar? Então, como eu falei, né, a primeira coisa é decidir se a gente vai cortar ou não as hastes dessas plantas. É uma decisão pessoal, tá? Cada um decide o que vai fazer com as hastes, alguns deixam, outros cortam. Eu sempre falo que é preciso observar a planta, tá, gente? Se a planta está debilitada, se ela murchou alguma folha, mesmo que seja uma folha durante a floração, eu aconselho a cortar, tá? Se a planta tá bem, tá vigorosa, tá, né, toda durinha, não sentiu, você percebeu que ela não sentiu, é uma questão de observação, aí você pode decidir deixar ou não a haste, tá? O que eu faço aqui? Eu corto. Eu corto as hastes das minhas porque eu gosto que ela venha a floração máxima dela na época da floração ou na próxima vez que ela decidir florir. Porque quando a gente deixa a haste, gente, ela bifurca, mas a floração ela é menos, tá? Ela é com menos flores e também não é aquela floração que dura muito. Então, por isso eu corto. É uma questão assim é o que eu faço aí com as minhas, tá? Então, como eu falei, a decisão de cortar vai depender do tipo de como a planta está ou de se você quer ou não deixar ela bifurcar, né? Eu cortei algumas aqui, deixei umas 2 ou 3 para fazer uma experiência se realmente brota na haste. Eu nunca tive uma brotação de Phalaenopsis na haste, né? De ter cake na haste. Na planta, eu tenho um cake que tá numa haste, mas eu coloquei na terra e ele não enraiza de jeito nenhum. Então, eu deixei algumas, mas a maioria eu cortei. Então, tá bom, eu cortei a floração das Phalaenopsis. Aí, é a hora de você observar. Essa planta você comprou, já estava no seu cultivo? Se você comprou essa planta, ela tá num cultivo que você não conhece e você talvez decida fazer o replante dessa planta. Eu costumo fazer o replante das minhas quando eu compro. Outras, eu tô com 2 que eu tô deixando fazer um teste. Mas assim, geralmente acabou a floração, eu corto e faço o replante. Então agora é a época de fazer o replante. Por quê? Porque tá no período quente, a planta acabou a floração. Então ela vai se concentrar em enraizar. Então, se você fizer o replante agora, ela vai enraizar rapidamente no novo vaso que você der para ela. Se a planta já está no seu cultivo, não tem necessidade de replante, é um substrato bom, você usa substrato inerte, então não precisa fazer replante, tá, gente? Agora, se vocês usam casca de pinos, observem aí, ou qualquer outro substrato que entre em decomposição, se ele tiver mais de 2 anos, é preciso fazer o replante, tá? O máximo que esses substratos que entram em decomposição duram é 2 anos. De que substrato eu tô falando? Casca de pino, casca de macadâmia, chip de coco, esses substratos que a gente compra pronto para orquídea, esse substrato ele não dura mais que 2 anos, tá? Depois de 2 anos, ele fica ácido e começa a prejudicar o enraizamento da planta. Então, vocês precisam observar isso. Então, se a planta está no seu cultivo, você não precisa replantar. Então, eu vou mostrar para vocês algumas aqui que eu já tá no meu cultivo, né? Igual essa aqui tá no meu cultivo, né? Eu já replantei quando chegou. Então, essa planta não vai ser replantada. Então, o que eu vou fazer com essa planta? Essa aqui ainda tá com floração.
Tá, mas eu vou dar só o exemplo, tá? Então, o que eu vou fazer com essa planta? Acabou a floração, cortei a haste e agora? Agora, gente, adubar normalmente. Eu não paro de adubar minhas plantas na floração. Tem gente que para, não sei porquê, mas eu não paro. Então, não tem aquele negócio de vou reforçar a adubação dessa planta, não. Eu não faço isso, tá? Pelo menos assim, com as minhas, porque eu já adubo elas normalmente. Então, eu continuo a adubação e observar, né, se a planta tá bem presa no vaso. Gente, isso é muito importante, sabe por quê? Quando a planta tá com haste, olha, a haste pesa e às vezes a planta, ela tem a tendência a ficar meio solta no vaso, tá? Se ela ficar meio solta, ela vai desidratar. Então, observar isso. Você cortou a haste, tá no seu substrato, não precisa fazer replante. Então, observe, vai lá, pega na sua planta, toca nela assim mesmo, não tem problema não. Observe se tocou, tá durinha, tá firme ali no vaso. Então, ok. É continuar adubando, cuidar das regas normal e cuidar dessa planta normalmente como você estava cuidando antes. Tá bamba no vaso? Então, vamos dar um jeito de prender essa planta. Planta solta no vaso, ela não enraiza, tá, gente? A raiz, ela começa a enraizar e queima a ponta. E aí, acaba que a planta desidrata, tá? Então, se tiver meio solta no vaso, tem que prender. Algumas plantas vão descartar folhas, olha. Essa aqui tá descartando folhas, ela tá descartando 3 folhas. Ela tá com problema? Não. Ela não tá com problema. Ela tá solta. Ela emitiu 2 folhas novas aqui e vai descartar essas folhas ali. Então é normal, tá, gente? Nesse período, essas plantas podem descartar algumas folhas. É normal. É normal elas descartarem as folhas mais antigas. Se a planta tiver descartando folha do meio, assim do meio, aí precisa observar, pode ser fungo, pode ser alguma coisa, precisa de cuidar, tá? Então depois de prender a planta, prendeu a planta, ela tá bem presa, eu não tiro minhas plantas do local, né? Então eu não preciso mexer nelas, eu deixo as plantas floridas, algumas eu coloco na treliça branca lá, e as que eu coloco lá, quando acaba a floração, eu volto elas pra cá. Então, se você tá com sua planta dentro de casa, colocou na sala aí pra curtir a floração, que a gente faz isso, né, gente? Como não curtir um pouco mais uma coisa linda assim, né? Dentro de casa, se você tem um local legal pra colocar aí dentro de casa. Eu não gosto de pôr as plantas dentro de casa. Então, eu coloco as minhas ali, ó, naquela treliça, tá vendo? Dá pra ver daqui, a bagunça também, né, gente? Dá pra ver. Então, eu coloco ali algumas pra me curtir mais. Mas, quando acaba a floração, a gente tem que voltar essas plantas no local de cultivo dela, tá? Dentro de casa, principalmente. Algumas pessoas cultivam phalaenopsis próximo à janela, dentro de casa, e essa planta floresce normalmente. Eu não gosto, mas tem cultivo que dá certo sim. Então isso aí, gente, é de cada um, tá? Então eu volto as minhas pro local que eu tava cultivando ela antes. Então eu estou falando aqui dos cuidados que a gente tem que ter após a floração. Ela já floriu, acabou a floração, então se ela tava lá dentro de casa, se você cultivou ela cá fora, você levou depois que floriu, então traga de volta, deixa ela tomar mais claridade. Ela vai começar a emitir muitas raízes agora, tá? Todas as phalaenopsis vão começar a emitir muitas raízes. Por isso eu falei que se você tem alguma para fazer replante, a hora é agora, tá? Porque elas estão assim, ó, enraizando muito, olha. Olha as raízes como que estão. De ponteiras lindas, tá vendo? Essas aqui eu já cortei as hastes. Então, os cuidados que eu tenho com as minhas são esses. Uma coisa que vocês têm que observar agora nesse período do verão, gente, é o ataque de pragas, tá? Eu vou mostrar pra vocês alguns que eu cortei alta. Eu cortei essa aqui alta. Dizem que se a gente cortar no terceiro nó vai florir, vai dar um que eu não sei. Não vi ainda nas minhas, tá? Eu cortei pra fazer experiência, eu acho que eu cortei 3, assim. Mas o resto eu cortei rente, eu gosto de cortar baixo. Cortar mesmo, tirar a haste, né? Deixar sem, pra que ela volte a dar a floração dela na época certa. E não dar só 3 florzinhas. Então, assim, é o que eu faço aqui, tá?
continuo cuidando delas com adubação normal. Se vocês têm o hábito de usar adubação orgânica, observar o tempo, gente, da adubação, porque a adubação orgânica tem um tempo de duração, né? Por exemplo, eu ponho Rimitsu nas minhas quando eu faço replante. Então, eu faço replante, elas florescem. Quando eu corto as hastes, eu coloco um pouco de Rimitsu novamente. Que é porque, para repor, né? Eu acredito que ele deve durar 3 meses. Eu não acho que dura mais que isso, não. Eu coloco pouco, eu não coloco muito, vocês já viram nos meus replantes. Então, eu faço aquele mesmo processo de colocar um pouquinho de esfagno. Igual tá aqui, eu já coloco o Rimitsu aqui e cubro com mais um pouquinho de esfagno. Porque eu não gosto que ele fique descoberto. Isso é uma coisa minha. Se vocês têm um porta-adubo, pode colocar no porta-adubo. Eu não costumo usar porta-adubo e nem fazer trouxinha. Não gosto. É porque eu não gosto de ficar fazendo as trouxinhas, porque eu acho que demora fazer trouxinha. Então, eu acho mais prático colocar o esfagno e colocar aqui no cantinho do vaso, do cachepô, de qualquer jeito que vocês cultivam aí. Aqui tem uma menina se recuperando aqui, olha. Deu uma brotação aqui. É aquela lindona que, né, eu quase perdi. Mas eu acho que ela vai se recuperar. Tá aí começando a emitir umas raizinhas aqui. Olha só. Olha, gente, como que tá a raiz dessa planta aqui, olha. Tá vendo? Tá nesse cachepô aqui. Olha lá, descartando uma folha. E olha as raízes. Tá super saudável. Então, cortou a haste, ela vai começar a emitir muitas raízes. Então, é hora de fazer replantes. Se vocês têm na madeira, gente, nesse período quente, olha. Olha como que tá aqui. Então, se vocês têm na madeira, gente, tem que ter cuidado agora nesse calor, né? Pra tá regando mais. Porque, olha, como que as raízes, elas se agarram por todos os lados. Gente, desculpa o barulho. O moço do leite passou gritando, eu não vou cortar, eu vou deixar assim mesmo, tá? Vocês vão ouvir o leite, o homem do leite gritando aí. Então, olha só quantas raízes. Eu rego minhas plantas que estão assim no tronquinho ou nos cachepôs todos os dias. As da semi-hidroponia eu não rego todo dia, mas essas eu rego, tá? Que tá aqui nesses cachepôs e que está no tronquinho, igual essas aqui. No tronquinho eu só tenho esse tronco aqui. Tá com essas phalaenopsis lindas aqui. Eram aquelas mudinhas, tá, gente? Desenvolveu super bem na madeira. Então, essas aqui eu rego todos os dias. E faço adubação foliar. Como eu já falei pra vocês, eu uso o BG. Então, assim, eu acho que não muda muito os cuidados com as phalaenopsis depois da floração, não. Pra mim, os cuidados são os mesmos. Uma coisa que eu observo, como eu falei pra vocês, é se ela está bem presa no vaso, porque com a floração ela pesa. E às vezes ela pode deslocar e ficar bamba, né? Então aperte novamente se for preciso, passe mais um lacre, dê um jeito, gente. Tem que procurar uma maneira de prender essas plantas. Não deixem a floração acabar na haste, eu não deixo, tá? Totalmente a floração acabar na haste, não, porque eu acho que desgasta muito a planta, tá? Então se vocês vão cortar, na hora que vocês verem que as plantas as flores estão ficando velhas, já corta, não espere elas acabarem todas e caírem por si, porque vai gastar muita energia da planta desnecessária. Então acho que é isso, né? Não tem muito os cuidados são esses, né? Depois da floração. Eu quero mostrar pra vocês uma planta aqui que eu tenho, olha, que eu falei, que às vezes a gente compra e não faz o replante. No caso dessa aqui, eu comprei. Tá vendo? Eu não fiz o replante. Ela tá super enraizada. Olha aqui, gente, as ponteiras de raiz ali dentro. O que eu vou furar? Essa planta eu não vou tirar. Eu tô deixando... Eu tô com 2 plantas nesse cultivo. Essa aqui tem até a buchinha, ó. Aqui eu vou deixar. Então, quando eu rego, eu procuro regar assim, sem regar essa buchinha. Tô regando ela com mais cuidado e vou deixar nesse cultivo pra eu ver como que vai desenvolver essa planta. Ela tá bem bonita, olha. Tá bem bonita mesmo. Então, eu vou deixar. Eu vou furar o vaso, tá? E vou deixar assim. Então, se você vai deixar a sua planta assim, você tem que estar observando como que tá as raízes dela, tá, gente? Olha lá, dá pra ver que tá úmido, olha, tem umidade ali dentro. Então, não reguem. Cuidado com esse tipo de substrato. Eles podem apodrecer a planta. E eu vou deixar até a próxima floração. E depois eu tenho que mudar, porque eu não sei quanto tempo que esse substrato tava aqui, né? Eu não sei, então não tem como eu saber.
até quanto tempo ele estava aqui. Então, a próxima floração dela, eu vou ter que mudar sim essa planta de substrato, tá? Então, gente, eu acho que as dicas foram essas, né? O que eu queria passar para vocês hoje é porque uma pessoa perguntou o que fazer depois que acaba a floração. Então é isso. Observar, né? Agora é período de regar mais porque tá quente e as plantas secam muito rápido e elas estão enraizando, então elas precisam de umidade. Gente, às vezes nem sempre a umidade é na planta, às vezes é no ambiente, tá? Molhar o chão, se você não tem planta, como eu não tenho aqui, ó. Se eu colocar planta aqui, não tem espaço para chegar, então eu não posso pôr planta aqui debaixo. Então eu molho ali o chão. Se eu perceber que as plantas não estão precisando de rega, eu não vou regar elas, eu rego o chão. Molho o chão porque a água vai evaporar para cima e vai trazer uma umidade que elas precisam. Então, essa é a observação que vocês precisam ter após a floração da sua planta. Então, fazer replante se for necessário, tá? Se não tá no seu cultivo, você quer fazer o replante, faça um replante, observe se a planta tá bem presa no vaso e continue cuidando dela normalmente, dando a claridade necessária para que ela possa desenvolver e florir lindamente de novo, porque, né, se ela não tiver uma boa claridade, a floração não vem naquela floração abundante. Eu não consegui cultivar minhas Phalaenopsis dentro da varanda, tá, gente? Eu só consegui cultivar minhas Phalaenopsis depois que eu passei aqui pra fora. Como eu falei pra vocês, eu tenho aqui sombrite e plástico pra não molhar. Minhas plantas não molham. Elas molham só quando eu jogo água, não chove nelas. Então, eu não fiz nenhuma estrutura chique, não. Fiz uma gambiarra aqui, coloquei um plástico em cima e pronto. E vocês viram aí que esse ano elas floriram bastante, né? Então, o vídeo de hoje foi esse. São os cuidados que a gente precisa ter após a floração dessas lindas meninas, né? Algumas aqui minha ainda tá com floração, foram as que deram por último, tá? Por isso eu não cortei ainda. E as que floresceram, algumas ficam mais para trás, né? Não sei porquê. Elas floresceram depois. Quando algumas já estavam acabando, elas estavam começando a emitir haste. Então, deixei algumas florações aqui ainda, mas assim que começa a murchar, eu corto as hastes. Ah, uma coisa que eu queria falar, eu não jogo as hastes fora, tá, gente? Eu corto as hastes, eu tiro a flor. Por exemplo, quando eu cortar essa haste aqui, eu corto aqui, ó. Né? Porque daqui pra cá não vai dar mais flor, ela não vai dar mais nada. Ela tem possibilidade de brotar nessas gemas daqui pra cá. Então, eu corto esse pedaço aqui, que já é um desperdício de energia, deixa ele aqui, né? E aí eu coloco na terra, tá? Aí eu já tive 3 brotinhos que brotaram assim. Só um vingou, tá lá, já faz um ano que tá lá, mas não enraizou ainda. Não assim, né? Mas eu não jogo fora. Se der um cake, você já ia jogar fora mesmo, né? Quem sabe brota um cake. Então, eu não jogo não, eu coloco lá na terra. Eu fiz um vaso com areia, coloco elas todas lá, tá bom? Então, essas foram as dicas de hoje, para quem está iniciando, tá, gente? São dicas importantes, porque quando eu estava iniciando meu cultivo, eu tinha dificuldade de saber o que fazer com elas. Então, eu procuro sempre estar passando meus vídeos para quem está iniciando, porque quem está iniciando tem dificuldade, como eu tive. E a gente custa para acertar, né? E essas meninas são maravilhosas. São lindas, mas dá um pouquinho de trabalho para cultivar, tá bom? Então, não se esqueçam aí de compartilhar esse vídeo com quem gosta de plantas. Se você tem uma amiga aí que está iniciando e ama as Phalaenopsis como eu, compartilhe esse vídeo com ela. Se inscrevam aqueles que não são inscritos e deixa aí, por favor, o meu joinha, tá bom? Muito obrigada a todos. Espero que essas dicas possam ajudar vocês. Muito obrigada. Se tiverem alguma pergunta, deixa aí nos comentários que eu possa estar respondendo para vocês, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.